A gente já sabe que o usuário pode escolher mais de um serviço. Então, se ele clicar, pode acontecer a seguinte coisa. Fica aqui embaixo os serviços que ele escolheu, do jeito que está aqui, a foto, o nome e o valor. Que esse serviço ele pare em uma lista que é do cliente. A gente quer pegar é como colocar itens na cesta. Eu vou no mercado e coloco uma garrafa de água, eu coloco um pacote de biscoito, eu coloco um pacote de pão. Então eu estou pegando da prateleira e colocando na minha cestinha. Então, como é que a gente cria essa cestinha aqui? Essas opções aqui, para essa ocasião, elas são irrelevantes. Então a gente dá um confirmar. Confirmar novamente. E agora a gente exibe os últimos 5 serviços. Ah, Rafael, eu quero exibir só 3. Então bota 3 e confirmar. Tá? Ele vai continuar exibindo esses 4 aqui, mas não se preocupa que ele vai puxar só 3. Isso aqui é só um padrão do Flutterflow para ele te mostrar que existem itens variáveis sendo gerados aqui em sequência, tá? Aí ele sempre vai mostrar aqui 4. A mesma coisa se eu deixar isso aqui 2 ou 1. Ele sempre vai mostrar 4, mas ele vai puxar só 1, tá bom? Então, como a gente transforma esses dados aqui em dinâmicos? Porque o cliente ele não fez na sexta 22 às 4h30, né? Ele pode ter feito em outros dias, em outras datas e em outros horários. Como a gente puxou o documento aqui, agora eu tenho acesso às informações que estão dentro do documento. Eu tenho acesso à hora, eu tenho acesso aos serviços, eu tenho acesso ao dia da semana, eu tenho acesso a tudo, porque os documentos estão aqui, eles estão sendo puxados do banco. Então eu posso pegar eles de forma dinâmica acessando o documento. Repare que quando eu passo o mouse em cima, aqui do lado, ele está me mostrando onde está o documento. Então eu consigo acessá-lo, eu consigo acessar a hora que eu fiz esse agendamento, a observação, o valor total que deu, tudo. Para esse caso aqui a gente quer a hora, né? E a gente pode formatar esse campo. Então a gente pode botar aqui no formato de hora mesmo. A gente poderia pegar até outros dados, mas como lá na parte da criação do agendamento a gente vai aprender que na hora a gente vai selecionar a hora e no dia a gente vai selecionar o dia, a gente precisa trazer o campo correspondente, tá? Então, se aqui é hora, a gente tem que pegar só a hora, porque se a gente colocar aqui o dia, ele não vai mostrar nada, tá bom? Então, eu posso vir aqui e pegar, vamos supor, 10h35. Ele pega sempre a hora atual, tá bom? E, mais uma vez, lembre-se de deixar pelo menos um valor padrão aqui, tá? Nunca se esqueça disso. Então, confirmar. Dia é a mesma coisa, só que aqui a gente tem o dia da semana e o número, né? Deixa eu abrir aqui dentro para ver como é que tá a estrutura. Ó, a gente tem esse texto aqui que está trazendo essas informações. Vamos acessar o documento para eu puxar aqui o dia. E vamos formatá-lo como a gente fez com a hora. Só que aqui não é hora, né? Aqui é a data. Então eu posso vir e pegar dessa maneira aqui, terça, junho 3. Não se preocupa que não vai aparecer em inglês, tá? Ele sempre vai aparecer na linguagem do seu aplicativo. Eu, no meu caso, eu vou pegar aqui esse terça, junho 3, tá? Dia escolhido, que é o valor padrão que eu vou deixar. Então eu já sei que aqui eu já estou mostrando a hora certa, né? Aqui embaixo, e aqui o dia correto. Bom, nesse caso aqui, nessa coluna, eu tenho alguns valores aqui que são estáticos. Só que eles vão, claro, ser modificados. Eles não vão ficar esses valores aqui, né? E às vezes a gente coloca só por padrão alguns valores estáticos. Mas como eles serão dinâmicos, eu posso remover essas duas colunas. Nós vamos exibir aqui, nessa seção, os serviços que ele fez na barbearia, quando ele fez lá o agendamento, tá? Só que a gente tem uma situação. Nesse list view a gente está trazendo aqui todos os documentos referentes ao agendamento. E dentro do agendamento, a gente tem uma lista de serviços, porque às vezes ele quer barba, cabelo e bigode, um exemplo. Ou seja, mais de um serviço. Então, se eu tenho uma lista dentro de um documento, lembre-se que isso aqui é um documento, isso aqui é um documento, isso é um documento e isso é um documento. Por quê? Porque eu estou trazendo uma lista de documentos. Então, cada agendamento é um documento. Então, cada cardzinho desse aqui é um documento. E em cada cardzinho desse ele pode ter colocado, né, mais de um serviço. Então, se ele pode ter colocado mais de um serviço e a gente já tem um campo que espera esse valor, porque a gente já está permitindo ele selecionar mais de um serviço, eu preciso chamar esses serviços aqui. E lembre-se, lembra do que eu falei para você sobre exibir itens em listas somente? Isso é muito válido quando a gente só tem um tipo de lista, mas quando a gente tem uma sublista, ou seja, quando a gente pode exibir esses itens aqui dentro de
uma lista, então eu posso utilizar a linha para exibir esses múltiplos dados ao invés de utilizar outra lista aqui dentro, tá? Porque se essa é a lista principal, então não tem necessidade de eu utilizar uma outra lista aqui, não é uma boa prática. Então vamos exibir os serviços que ele fez como? Se eu vier aqui em adicionar query, eu não tenho essa opção aqui, porque aqui em query eu estou chamando o banco de dados. Então eu tenho essas opções aqui embaixo, eu tenho um documento da referência, não é o que a gente quer, a gente vai aprender sobre isso depois, tá? E aqui eu tenho a opção de chamar os itens do banco de dados, só que eu não quero exibir itens do banco de dados, eu quero exibir os serviços que estão dentro deste item do banco de dados, ou seja, eu já trouxe o item do banco de dados aqui, eu quero exibir uma lista que está dentro deste item. Então aqui na linha, ao invés de chamar algo do banco de dados, eu venho chamar itens da variável. Ele chama de itens da variável aqui, né? Que no caso a variável é o documento, né? Então se eu clicar aqui no valor, eu consigo também acessar o documento e eu consigo ver a lista de serviços. Eu seleciono a lista de serviços, dou um confirmar e dou um nome. Ele precisa de um nome que é obrigatório. Também posso limitar a quantidade. Então vamos limitar a 4, né? Podia ser infinitos aqui? Podia. A gente poderia colocar a linha para rolar para a direita, por exemplo, ou para a esquerda, né? Dependendo da posição. Mas neste caso aqui vamos limitar a 4 itens, tá? Se você quiser colocar 5, aí fica a sua preferência. Então eu vou em salvar, ele vai perguntar se eu quero mesmo, exibir, e agora sim, eu estou exibindo a lista de serviços neste documento, tá bom? E repare que ficou um para fora, né? Então a gente vai precisar sim habilitar o rolamento para a direita. Inclusive ele ficou muito colado aqui e provavelmente para cá também. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar um espaçamento aqui como a gente já aprendeu sobre espaçamentos nas laterais. Vamos dar um 11 aqui para cada lado. Então agora sim ele não está pegando aqui as extremidades, né? E eu consigo agora acessar o nome desse serviço, a foto do serviço, se eu quisesse colocar o valor aqui embaixo também. Então vem aqui na variável, ele está aqui, ó, tá vendo? Eu estou colocando meu mouse, ele mostra onde está. Então, item, mas aí olha o problema. Se eu tento acessar o item, quais são as opções que ele me dá? Ele está me mostrando a opção de o index na lista, o ID do documento ou o caminho do documento, né? O caminho em que ele se encontra lá no banco de dados. É basicamente isso aqui. Mas ele não está trazendo aqui para mim o nome do serviço, o valor, o preço, a descrição, não está trazendo nada. E por que isso acontece? Porque aqui no banco de dados, quando a gente salvou os serviços em uma lista de serviços neste documento, a gente salvou somente a referência. E existe uma diferença muito grande entre referência e documento. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. E se você quiser um vídeo em que eu fale somente sobre isso, somente sobre referências e documentos, deixa nos comentários também, tá? Que eu trago para você um vídeo e a gente só vai abordar sobre esse assunto, tá bom? Mas por hora saiba que dessa maneira aqui, a gente não consegue, se eu vier aqui de novo, né? A gente não consegue acessar o nome, a gente não consegue acessar nada. Então como a gente faz isso? A gente precisa vir aonde está o item, vir aqui na opção de acessar um item do banco de dados, documento da referência e meus serviços. Qual a opção que eu vou selecionar? Eu vou selecionar o serviço, já que eu estou trazendo a lista de serviços, eu vou selecionar ele aqui, tá? E mais uma vez, se você não entendeu esse processo, pode deixar nos comentários que eu trago um vídeo onde a gente só vai abordar sobre referências e documentos da referência, tá bom? Então agora que eu já tenho o documento aqui, eu consigo agora sim selecionar esse serviço. Eu passo o mouse, ele mostra e até fica clarinho aqui, né, que está acessando o documento e não mais a referência do documento, tá? Então agora sim eu tenho acesso ao nome do serviço e aqui a foto do serviço. Aqui está de forma estática, repare bem. Então eu venho aqui em Network, Path, meus serviços, imagem. Agora sim eu consigo exibir todos os serviços que o usuário ele fez na barbearia, tá bom? Pessoal, e agora vindo aqui na parte de finalizar o agendamento, né? Repare que a gente tem aqui algumas opções, como por exemplo, adicionar o serviço ou adicionar múltiplos serviços, uma observação e o botão de finalizar. Esse botão ele vai levar até a tela de obrigado, onde a gente vai agradecer ao cliente que fez o agendamento com o dia, vai mostrar um resumo para ele, né? O dia, a hora e o valor a pagar.
Só que a gente vai configurar primeiro a tela do agendamento, claro, né? E aqui você vai aprender conceitos bem importantes, principalmente como a gente utiliza variáveis locais, que são as variáveis que aparecem somente na página e também variáveis que aparecem em todo o aplicativo. Tanto é que se chama app state, né? Porque são variáveis que aparecem em todo o canto do aplicativo. A gente pode acessar de qualquer lugar do app. Quando a gente utiliza uma variável local, ou seja, uma variável de página, a gente só consegue ter acesso a essa variável nesta página. A gente não consegue acessar em outras páginas, tá bom? Outra coisa também é que a lógica nossa aqui de funcionamento do app é o seguinte: o usuário ele seleciona um dia no aplicativo, uma opção para adicionar a hora aparece para ele, o usuário é encaminhado para esta tela, onde a gente já sabe a hora e o dia, a gente só vai recolher dele os serviços, a observação, se ele quiser colocar uma, e vamos finalizar. Somente isso. Essa questão da hora e da data, se o vídeo tiver bastante engajamento, bastante like e comentários, eu consigo trazer ela já nos próximos vídeos, tá bom? E não deixar por último, como seria o planejamento, porque digamos que ela demanda um pouco mais de cuidado na hora que a gente fizer. Requer uma atenção especial, tá? A gente precisa verificar se não há conflito de horas, a gente pode verificar também se o usuário escolheu num dia que a barbearia funciona, se ele escolheu num dia que ela não funciona, se escolheu na hora do almoço do barbeiro. Então são detalhes especiais que a gente tem que cuidar. Então no planejamento aqui das aulas eu tinha colocado isso por último, mas dependendo do engajamento, eu posso trazer já nas próximas aulas, a gente faz uma aula dedicada somente a isso, tá? Mas por hora, nesta aula aqui, você vai aprender sobre esta parte aqui, tá? Vamos vir aqui em Local Page State Variables, onde a gente pode criar algumas variáveis locais para esta página aqui em específico, tá? Então, qual é o tipo de variável local que a gente pode criar? A gente já sabe que o usuário pode escolher mais de um serviço. Então, se ele clicar, pode acontecer a seguinte coisa. Fica aqui embaixo os serviços que ele escolheu, do jeito que está aqui, a foto, o nome e o valor. Desse jeito, somente os serviços que ele escolheu. A gente já pegou a data e a hora, pode pedir com que ele deixe uma observação, clicou em agendar e fez o agendamento. Simples assim. Só que a gente precisa exibir isso daqui, a gente precisa exibir os serviços que ele escolheu, né? E esses serviços, a gente está trazendo eles como aqui? A gente está trazendo eles com uma busca no banco de dados, que é meus serviços. A gente está vindo aqui na linha mesmo e selecionando eles do banco de dados, tá? Só que a gente quer que esse serviço ele pare em uma lista que é do cliente. A gente quer pegar é como colocar itens na cesta. Eu vou no mercado e coloco uma garrafa de água, eu coloco um pacote de biscoito, eu coloco um pacote de pão. Então eu tô pegando da prateleira e colocando na minha cestinha. Então como é que a gente cria essa cestinha aqui? Em Page State Variables a gente pode colocar serviços, lista de serviços. A gente pode nomear assim, tá? É uma lista, porque é mais de um item. E a gente pode pegar aqui o documento. E mais uma vez, se você não sabe a diferença entre documento da referência e documento, pode deixar aí a sua sugestão, né, de aula para entender esses dois itens aqui, né, essas duas opções, que eu faço um vídeo só focado nisso aqui, tá bom? Mas você pode escolher aqui documento e meus serviços, tá? Então agora a gente tem uma variável aqui. Essa variável aceita documentos do tipo meus serviços. Então se eu clicar no documento, eu estou clicando aqui no item, tá? Igual como se eu clicasse nesse, eu iria clicar nesse aqui sem problema nenhum. Quando eu clico neste único item, ele equivale para todos os outros que estão sendo trazidos aqui, tá bom? Então eu cliquei nele e eu posso fazer uma seguinte ação. Como se chama Page State Variable, eu vou procurar por Page e olha aqui, ela aqui, nossa variável que a gente acabou de criar. Atualizar variável de página. Então a gente vai selecionar ela, é uma lista de documentos do tipo meu serviço, e eu vou selecionar qual dessas seguintes opções. O ideal aqui, galera, é que eu selecione adicionar à lista. Por que não setar uma lista? Se eu seleciono essa opção setar valor, ele, em teoria, está me pedindo para setar uma lista dentro de outra lista. Só que eu não tenho uma lista, eu tenho um item, eu tenho esse item, eu tenho esse, então é itens de forma separada. Então para isso eu vou precisar adicionar a lista a esta lista aqui, que ele está esperando, né? Então eu vou adicionar à lista esses itens. Eu seleciono aqui meus serviços, que é justamente esses itens aqui. Eu vou adicionar o documento. Então confirmo.
E aqui embaixo a gente não está puxando ele ainda. Então vamos tirar essa seleção aqui. Ele vai dar algum errinho ali porque ele estava pegando do banco de dados, né? Só que agora sim, como a gente fez lá para exibir os serviços, como a gente não está puxando nada do banco de dados, estamos puxando da variável local, ou seja, da página, eu venho aqui em gerar itens da variável, né? Então eu consigo, através do valor, selecionar a minha variável que a gente acabou de criar ali e ela está aqui, lista de meus serviços. Confirmar e posso botar o nome que eu quiser, itens escolhidos, vamos supor. Por exemplo, né? Não vou limitar a quantidade porque eu quero ver todos os que eu coloquei na cestinha, lembra? Então não tem por que limitar a quantidade. Se eu botar um aqui, por exemplo, e botar um monte de serviços, eu só vou ver um, só vou permitir com que o meu usuário veja um. Então ele vai ficar confuso. Poxa, cadê os outros que eu coloquei, né? Então eu vou tirar esse limite. Salvo e ele vai gerar essa lista para mim. Ele vai continuar mostrando o erro ali em cima porque ele estava esperando que eu pegasse do banco de dados. Mas como a gente só copiou, a gente duplicou essa linha aqui e não está mais pegando do banco de dados, está pegando da variável da página, eu vou ter que mostrar para ele que está na página, né? Que não é mais do banco. Então eu tenho acesso aqui à variável da página e puxo aqui a imagem e puxo também o nome do serviço e o valor do serviço. Lembrando sempre de colocar formatado bonitinho em moeda, tá? Desse jeito aqui. Como é que eu fiz aqui? Formato numérico, decimal, que é como a gente utiliza no Brasil, desse jeito aqui. Habilito moeda, coloco... Na verdade eu coloquei esse 00 errado aqui, tá? Aqui é só o símbolo monetário brasileiro, que é o real. E aqui embaixo, sim, eu posso colocar um valor padrão, que a gente já falou o porquê. Então eu coloquei um valor padrão aqui para isso, tá? Dou um confirmar. E aqui é a mesma coisa, no nome padrão, nome do serviço. Isso aqui é só uma medida de segurança, tá, pessoal? Só lembrando. Agora sim, eu tenho os itens do banco de dados aqui em cima, coloco eles na minha cestinha e eles vão parar aqui na minha variável local que eu consigo exibir aqui, tá bom?